Olá, tudo bom? Sou o professor Urani, o seu professor de geopolítica, de atualidades e das histórias e geografia de cada estado brasileiro que compõe esse imenso país maravilhoso aí, né? Seguinte, vamos falar agora sobre a Polícia Rodoviária Federal, sobre história em detalhes, exatamente como tá no edital da PRF 2019. Inclusive lá ela faz o que, gente? Ela vai te dar o site que você deve pesquisar. O que eu fiz? Eu peguei exatamente as informações que ela colocou lá, que necessariamente são essas que ela vai colocar na prova, uma vez que ela citou a fonte, e procurei fazer um resumo para você aqui no caso, beleza? Então vamos embora falar da Polícia Rodoviária Federal, história em detalhes, tá? Gente, vale lembrar que a Polícia Rodoviária Federal ela foi criada em 24 de julho de 1928, pelo decreto número 18.323, que na época definia as regras de trânsito, com a denominação inicial de Polícia de Estradas, tá? Volta aqui, deixa eu assinar a caneta, isso com Polícia de Estradas. Então tá aqui o decreto, né, o que ela traz aqui, e aí nada mais é do que a regulamentação, e fica aprovado o regulamento que com este baixa estabelecendo regra para circulação internacional de automóveis no território brasileiro de conformidade no decreto número 5.252 a de 9 de setembro de 1929 e para a sinalização, segurança do trânsito e polícia de estradas de rodagem, de acordo com as últimas convenções internacionais. Vale lembrar também, gente, que o servidor símbolo da PRF é o chamado Turquinho, né, o Antônio Félix Filho, em 1935, ele foi considerado o primeiro patrulheiro rodoviário federal. Foi chamado para organizar também o Serviço de Vigilância das Rodovias Rio-Petrópolis, Rio-São Paulo e União Indústria. Depois tem Rio-Bahia. Foi nomeado inspetor de tráfego com a missão inicial de percorrer e fiscalizar as ditas rodovias, usando duas motocicletas, Harley Davidson, né, e aí pessoal da minha geração, vamos lembrar lá atrás dos Chips, né, tem um seriado chamado Chips, que eram dois policiais rodoviários que utilizavam as motocicletas no caso. Vamos lá. Para tal, contava com cerca de 450 vigias da Comissão de Estradas e Rodagem, né? Então aqui está mostrando exatamente isso, gente, que inicialmente eram as rodovias, né, Rio-Petrópolis, Rio-São Paulo e Rio-Bahia. Hoje já ampliou bastante, agora é lógico que isso ampliou por quê? Devido à industrialização, devido ao que, gente? Devido à urbanização, então com isso conseguiu fazer o quê? Né? Ampliar bastante essas rodovias aí no caso, né? Grandes acontecimentos, traz dessa forma lá no edital. Criação do primeiro Código Nacional de Trânsito é um grande acontecimento instituído pelo decreto número 2.994 de 1941, né? E por uma emenda, né, no Código Nacional de Trânsito que criou o COTRAN, Conselho Nacional de Trânsito a nível federal, e os Conselhos Estaduais de Trânsito dos estados subordinados aos governadores estaduais. E o Departamento Nacional de Estrada e Rodagem adotou para seus funcionários a CLT. E a primeira turma a ser contratada nesse regime foi de 1965. Vamos lembrar que a CLT, criada por Getúlio Vargas, né, na década de 40, exatamente a consolidação das leis trabalhistas, tá? Então nós temos aqui agora o decreto número 8.463 de 45, né, chamado de Lei Joseph Pest, reorganizou o Departamento Nacional de Estrada e Rodagem, o DNR, e deu autonomia financeira à denominação de Polícia Rodoviária Federal. O artigo 2º, letra C, dava ao DNR o direito de exercer o poder de polícia de tráfego nas rodovias federais. Olha os primeiros carrinhos aqui, ó, tá? E a Divisão de Polícia Rodoviária Federal compete a programação, a organização e o controle das atividades de policiamento, orientação. E aí, quando você tem o policiamento, você passa a fazer o quê? Ser polícia rodoviária, né? Orientação de trânsito e fiscalização do cumprimento da legislação de trânsito nas rodovias federais. Preparar, coordenar, orientar e fazer executar plano de policiamento e esquema de segurança especiais. Colaborar com as Forças Armadas, órgãos de segurança federais, estaduais e demais órgãos similares em articulação com a assessoria de segurança e de informação.
colaborar nas campanhas educativas de trânsito, programar e supervisionar a execução de comandos de fiscalização, fornecer dados sobre acidente de trânsito, cabendo-lhes ainda assegurar a regularidade, segurança e fluência no trânsito das rodovias federais, proteger os bens patrimoniais a elas incorporados, bem como fazer respeitar os regulamentos relativos à faixa de domínio. Vamos lembrar que em 78, ou seja, 50 anos após a fundação da PRF, né, a PRF recebeu suas primeiras policiais. Então, somente 50 anos depois, né, quando você vai ter o primeiro concurso, a primeira seleção, né, sempre distinção de sexo, então você vai ter as primeiras policiais federais. E eu sou capaz de apostar, tá? Com quem quiser, como vão ter muito mais mulheres aprovadas nesse concurso da PRF do que homens. E não é puxando o saco para cá ou para lá, é porque no Brasil tem acontecido isso, as mulheres, tá? Quando elas estão em pé de igualdade, quando o concurso não faz a escolha por cargo ali, né, de vagas masculinas ou femininas, normalmente você tem o que? Mais mulheres sendo aprovadas. Então, no concurso realizado naquele ano, com vaga distribuída para todo o Brasil, 5 mulheres foram aprovadas. Decreto 761 de 93, a PRF passou a integrar a estrutura regimental da Secretaria de Trânsito do Ministério da Justiça e, posteriormente, né, passou a integrar a estrutura regimental da Secretaria de Planejamento de Ações Nacionais de Segurança Pública do Ministério da Justiça e, em 2018, passou a integrar a estrutura do Ministério da Segurança. A PRF tem suas atribuições definidas no Decreto 1655 de 95, o qual possui sua validade e dita a competência até os dias de hoje. Traz também lá no seu edital, sobre grandes eventos esportivos. Então são grandes eventos esportivos que a PRF estava envolvida, né, gente? E aí ela estava envolvida por quê? Porque ela tem que fazer a escolta, né, de quem ela tem que fazer, das autoridades, dos atletas. No caso das Olimpíadas, né, da tocha olímpica, tem que estar preparado para isso, seja via motocicleta, seja correndo junto. Então você tem que ter o que, gente? A ação da PRF ali, e é uma ação extremamente importante. E quais foram esses principais eventos esportivos? O primeiro grande desafio foi em 2007, quando a PRF foi protagonista nos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos, né? 2012, Jornada Mundial da Juventude, inclusive fazendo a escolta, né, gente, aqui do meu amigo Chiquinho, isso mesmo, o Papa Chiquinho, né, o Papa Francisco, não é isso? E 2013, né, que aconteceu no Rio de Janeiro, diga de passagem, 2013 já foi a vez da Copa das Confederações e 2014 a Copa do Mundo. Já em 2016, né, gente, foram os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E aí vai lembrar que ações foram realizadas em ritmo de competição e tinha que ser o que, gente? Rápido e preciso, acompanhando tudo que acompanhar, né? A PRF atuou aqui, ó, fazendo as ações de policiamento, utilizando a estratégia de gerar cinturões de segurança em todos os estados da federação onde ocorreram competições. Essas ações visavam garantir a segurança de todos os envolvidos nos eventos, desde a comissão organizadora, atleta e, sobretudo, torcedores, reforçando o policiamento desde as fronteiras. Então, quer dizer, o Brasil estava exposto, o Brasil corria risco de atentado terrorista e quem fez essa fiscalização foi quem, gente? A PRF, não é isso? E fez como? Já falei para vocês, tá aqui, ó. Escolta de chefe de estado, delegações de atletas, competições de rua, como o caso de corrida ciclística e maratonas, e um dos pontos altos, a escolta da tocha olímpica, um dos maiores símbolos de integração entre os povos. E aí vale lembrar que, né, a tocha olímpica o mundo inteiro estava olhando, né? Treinar para não falhar. Para atingir um alto grau de proficiência, a PRF manteve ao longo desses últimos anos um programa de treinamento todo efetivo empregado nos grandes eventos. Uma das áreas mais exigidas foi de motociclistas e batedores. Ou seja, gente, é treinar, treinar, treinar e treinar. Correr, correr, correr e correr. Por quê? Porque na hora você não pode falhar de jeito nenhum, não é verdade? Então nós temos isso. Atualidades. Cai lá, tá lá no edital, e ainda bem, gente, que no edital eles colocaram assim, a atualidade e colocaram lá no site que eles queriam. Porque se você falar a atualidade da PRF, era trocentas coisas, não é verdade? Inclusive aí falando sobre, teria que falar sobre greve de caminhoneiros e companhia, né? Mas felizmente eles colocaram lá e eu fiz um resumo para vocês, onde ele traz, né? Que a PRF age calcado na garantia dos direitos humanos. Então vale lembrar, gente, que não é só a PRF. Toda ação do Estado ela tem que estar calcada, tem que estar baseada em quem? Direitos
humanos, ou seja, respeitar, não é isso, cada um como direitos humanos, não é isso, gente? Respeitar todos esses direitos aí institucionalizados e que o Brasil é signatário, né, em órgãos internacionais, né? Vamos lembrar disso. Com atuação modernizada, buscando efetividade e celeridade. A instituição opera num dos principais ambientes utilizados pela criminalidade, a rodovia. Em função disso, a PRF exerce forte influência na prevenção e repressão ao crime, especialmente ao combate ao roubo e furto de veículos e cargas, ao tráfico de drogas e armas, ao contrabando e descaminho, à sonegação fiscal, à exploração sexual de criança e adolescente e ao tráfico de pessoas. Gente, vamos lembrar que grande parte da droga que chegou ao país, do armamento que chegou ao país, chega pelas estradas. Né? Recentemente, né, eu saí do Distrito Federal e fui até a minha doce Santa Catarina, né? Eu tenho uma propriedadezinha na Serra, né, lá em Rancho Queimado, uma chagrazinha ali, e aí eu faço o quê? Eu saio do DF e ando 1.800 quilômetros até lá, às vezes eu faço isso, né? Fico lá 2 diazinhos e volto na rodovia. Não vejo, não sou parado na estrada em hora nenhuma. Só sou parado aonde, gente? Nos pedágios, mais nada. Então o que acontece? Você realmente tem esse livre trânsito no país. Quem tem que fiscalizar mais as nossas fronteiras? As drogas passam por isso, os descaminhos, os contrabandos, não é, gente? Os contrabandos de armas e assim vai. Então a PRF tem uma função muito grande quando a gente fala de conter criminalidade. Faz atividades voltadas à educação para o trânsito, fiscalização do transporte de produtos perigosos, transporte coletivo de passageiros, transporte de produtos ambientais, executando também serviço de escolta e batedor de carga de dimensões excepcionais, né? Quem já não teve na estrada, aqueles caminhões gigantescos, aquelas turbinas gigantescas, e a PRF tem essa função de escoltar. Né? Além da escolta e segurança de autoridades brasileiras e das estrangeiras. Outras características notáveis da PRF é a sua atuação articulada com outros órgãos de governo. Então, na verdade, para poder resumir isso aqui, eu vou te falar o seguinte, tá? A PRF, ela vai tentar intercalada, como se diz, vai estar articulada com todas as outras polícias, com todos os órgãos de segurança, né, gente, com bombeiro, com todos esses organismos, e não só nacionais, mas internacionais também. Tá certo? Vamos lembrar também, gente, que a PRF ela está atuando o quê? Com extrema tecnologia. A tecnologia é uma aliada, até para você fazer o quê? Para você ter mais efetividade na sua atuação. E é por isso que nas provas da PRF vão cobrando tanto sobre o quê? Sobre tecnologia, sobre informática. E deveria vir cada vez mais realmente. Por quê? Porque essa é o mundo, não tem como voltar atrás. Então, olha só, sistemas informatizados e dispositivos móveis têm auxiliado os policiais rodoviários federais a diminuir o tempo de resposta no enfrentamento às suas demandas, seja fiscalização do trânsito ou enfrentamento ao crime. Imagina, por exemplo, gente, o que você viu, o que a PRF consegue fazer hoje? Tá? Com drones. Antigamente tinha que pegar a viatura e ir lá, voltar. Hoje não, você está aqui, o drone te traz toda essa informação, está lá 400 metros de altura, você não está nem vendo, tá certo? E ele está fazendo o quê? Te trazendo essa informação aí. Então você vai ter uma economia de tempo muito grande, tá certo? De recursos humanos e o quê? E muito mais efetividade nas ações, né? Aplicativo de acesso à câmera de monitoramento, informações sobre pessoas e veículos com restrições judiciais, mapa de localização das viaturas mais próximas, sinalizadores de tráfego automatizados, inteligência policial, tudo isso para aumentar a eficiência dos resultados institucionais, adaptando a PRF ao cenário desafiador em que atua. E cada vez vai ser mais a tecnologia, pode ter certeza disso. Atualmente a PRF conta com um sistema que filtra informações para um núcleo de ciência de dados. O conhecimento produzido é utilizado nas ações, gerando resultados continuamente aperfeiçoados. Os recursos tecnológicos são variados, com destaque para o software de Big Data, que relaciona conteúdo extraído dos sistemas corporativos ou mesmo da internet, gerando insumos relevantes para a atuação policial. Hoje você passa no estrada, já tem o quê? Já tem sensores que conseguem fotografar a sua página, a sua placa, automaticamente já faz o quê? A gente já puxa tudo, já abre todas as restrições. Então você consegue fazer o quê? Combater, por exemplo, o roubo de veículos nisso aí, né? Tem cidades que já conseguem fazer isso. Todo veículo que entra, todo que sai, ele é o quê? Ele é monitorado. Se algum foi dado baixa, entrou como veículo furtado, automaticamente, se ele aparece nos radares, já é identificado automaticamente. Então, a tecnologia é uma aliada, sempre. Trânsito. A fiscalização de trânsito é a principal objetivo, né, a função da PRF, tá, gente? Ao longo de mais de 70 mil quilômetros de rodovias,
federais, a PRF é responsável pela fluidez e organização do tráfego e pela segurança de veículos e usuários da quarta maior malha viária do planeta, né? Pena que deveria ter muito mais hidroviária. É através da fiscalização de trânsito que o policial rodoviário, ao fiscalizar uma enorme variedade de elementos e documentos, coíbe a circulação de veículos irregulares e reprime as mais diversas modalidades criminosas, né? Muito além da fiscalização de irregularidades administrativas, a atividade de fiscalização de trânsito tem caráter de segurança e saúde pública, coíbe a circulação de ilícitos e previne a ocorrência de acidentes, contribuindo para a diminuição de custos sociais a eles relacionados. Gente, você pode achar ruim, mas uma blitz ali, questão de lei seca, ela está fazendo o quê? Ela está impedindo que de repente alguém tá em desacordo com a lei, venha colidir com você, venha causar um acidente, tá? Então a polícia, ela tem essa função. Mais ainda, com a tecnologia isso fica muito mais facilitado, diga de passagem, né? E a PRF vai fazer o quê, gente? Além de fazer tudo isso, ela tem uma função de educar. Então tem grupos de policiais realmente que fazem essa educação aí, que vão dar palestras. A Polícia Rodoviária Federal mantém ações sistemáticas de educação para o trânsito. A PRF ministra as aulas em escolas, empresas e órgãos públicos por todo o Brasil, distribuindo material didático. Possui 2 grandes programas muito bem aceitos pelo público. O Cinema Rodoviário, onde o profissional de transporte de cargas e passageiro é convidado para uma rodada de palestras e vídeos sobre o trânsito, e o FETRAN, que é um festival temático infantil sobre o trânsito, aproximando as futuras gerações do tema trânsito e de uma forma leve e lúdica. E para capacitar todo esse efetivo, né, a Polícia Rodoviária Federal criou o que, gente? A Academia Nacional da PRF. Você na Polícia Rodoviária tem N cursos que você pode fazer, N aperfeiçoamento, tá? Áreas de atuação. Se você tem mais questão para didática, você vai fazer o quê? Você pode ir trabalhar com educação no trânsito. Se você tem uma questão de aventura a mais, ou então você gosta, ou você tem curso de pilotagem, você pode ir para os helicópteros da PRF, tá certo? Então, quer dizer, você tem N situações, cargas perigosas, tá? Tecnologia. Então, pode ter certeza disso. Atuação para sua área de conhecimento, né, dentro da PRF vai ter. Então foi feito até para capacitar o seu corpo, né, de funcionários. A PRF criou, tá, gente, em Florianópolis, a Academia Nacional da PRF. Com a criação de um novo regimento interno para a PRF, sucessivos eventos de capacitação foram realizados, sendo os primeiros na área de atendimento pré-hospitalar. Em 2012, a PRF criou um local exclusivo para ações de capacitação, a Academia Nacional da PRF, que, diga de passagem, outros órgãos também utiliza, pede emprestado. Ah, vocês fizeram? Então deixa a gente utilizar também. É isso. E aí você vai ter a capacitação e vai poder atuar o quê, gente? Em várias áreas aí, né? E quais são as principais áreas de especialização aí, né? O esforço de especialização na PRF tem colocado a instituição numa condição de protagonista na segurança pública. Todos os policiais rodoviários federais podem, ao longo da carreira, se especializar em uma ou mais áreas. Policiamento especializado, choque, sinotecnia, fiscalização de produtos perigosos. Na PRF, o Comando de Operações Especializada é a unidade responsável por subsidiar a coordenação geral de operações, produzindo análise criminal e propondo diretrizes para o policiamento ostensivo rodoviário e especializado na prevenção e enfrentamento ao crime, planejando, fomentando e supervisionando essas atividades. E quais são as principais áreas especializadas, gente? Escolta, batedor e motopoliciamento. A Polícia Rodoviária Federal, desde a sua criação em 1928, tem sua imagem vinculada ao serviço de motocicleta. Vão lembrar dos chips lá atrás, né? Operações em controle de distúrbio é uma atividade na qual a polícia deve utilizar ferramentas psicomotoras e cognitivas em situações complexas, que forçam a tomar decisões rápidas e assertivas, em meio a um cenário conflituoso sob demasiado estresse. Exemplo disso, uma manifestação de uma galera que fecha uma estrada. Tá? Você tem pessoa que quer passar, tem pessoa que está fechando, então tem que ter o quê? Tem que ter essa ação especializada aí, né, gente, para controle de distúrbio. E outra coisa, essa ação tem que ser rápida. A ação da PRF, gente, ela tem que ser rápida. Por isso foi criado, tá, um grupo de resposta rápida da PRF, que fica em Brasília, mas se precisar, ó, é de flash. Vai procurar fazer o quê, gente? Atuar aonde for necessário, tá certo? Então, vamos lá.
PRF, face à complexidade dos cenários em que atua, tem dedicado cada vez mais atenção à prevenção e ao combate ao crime, respondendo a diversas situações críticas. A PRF criou o Grupo de Respostas Rápidas, com foco em ocorrências criminais complexas em todo o Brasil. O Grupo de Resposta Rápida é situado em Brasília e subordinado ao Comando das Operações Especializadas da PRF, né? Vamos lembrar também que a PRF possui o que, gente? Tá, a participação dos cães aí, né, que tão prontamente atua junto à sociedade. Eu sou suspeito para falar desses animais fantásticos, né? Eu tenho 4 em casa que, inclusive, para mim meus filhos são membros da família, né? Então, e os meus também são utilizados, né? Que são goldens, labradores. Então, você tem esse policiamento com cães. E eles têm que ser dóceis, porque vai estar no meio do povo, mas tem o que, gente? São treinados para achar grande quantidade de drogas. Agora, estou gravando esse vídeo, agora mesmo, quantos não estão mobilizados, tá? Em Brumadinho, o país inteiro, o mundo inteiro, falando de Brumadinho ali, né? Depois eu vou fazer um vídeo, vou lançar mostrando sobre o Brumadinho, sobre a questão das barragens, né? Não é acabar com elas, elas são necessárias, tá certo? A mineração é necessário, o que é necessário também é uma maior fiscalização e endurecimento das leis, essa é a verdade, né? E uma punição mais efetiva. Mas vamos lá para a nossa questão. Então você tem a ação com policiais, com cães. Inclusive tem cães estudando para passar nesse concurso, tá certo? Eu tenho uma foto que eu já postei nas redes sociais, que eu estou trabalhando no computador e uma das minhas está estudando lá, ela estava lá estudando para passar no concurso. Então você tem o que, gente? Os cães aí que atuam, né, nas ações da Polícia Rodoviária também. O trabalho dos cães policiais farejadores da PRF é bastante desafiador. Os animais precisam ser dóceis e bastante sociáveis. O equilíbrio e o destemor também são características marcantes dos cães utilizados pela instituição. Para esse fim, uma vez que os locais da fiscalização são bem diversificados e vão desde um acostamento de uma rodovia até um movimento terminal rodoviária. Recentemente nós tivemos a aposentadoria de um desses cães, né, que foi assim emocionante junto a todos que com ele trabalhava na PRF, né? Então ele conseguiu aposentar. Não sei se eu consigo, mas tem isso. Nós temos também operações aéreas da PRF, né? Então a divisão de operações aéreas da Polícia Rodoviária Federal foi estabelecida em junho de 99 por meio da portaria número 308 do Ministério da Justiça, assinado pelo ministro interino Paulo Afonso Martins de Oliveira e publicado, né, em 99. Também tem um atendimento pré-hospitalar, que é aquele atendimento que faz o que, gente? Que visa da primeira atuação enquanto não chega o atendimento especializado aí, né? Então ele vai dar aquela primeira atuação e, se for o caso, até remoção para a unidade hospitalar adequada. E além disso, ainda vai fazer o quê? Ainda vai ter a perícia, né, que a Polícia Rodoviária Federal também vai estar atuando nessa perícia. Então, desde a sua implementação, em 2013 até os dias atuais, a atividade de perícia tem evoluído de forma notória, com os integrantes cada vez mais aptos, com expertise em investigação e acidente de trânsito e estudos de segurança viária, tá? Então nós temos aí, tá, gente, os principais tópicos que a própria PRF trouxe lá no seu edital e ela trouxe o site que deveria ir. Se você for lá, você vai encontrar isso. Eu estou trazendo isso aqui de forma mais lúdica, tá, para que você possa, de repente, conseguir um maior sucesso na sua prova, beleza? Eu vou desejar para você, né, que você tenha imenso sucesso na sua prova. Vou recomendar sempre, saia cedo de casa. É melhor esperar o portão abrir do que ver o portão fechar, não é isso? Eu faço um brinde a você. Isso aqui é água com canela, adoro, tá certo, gente? E um grande abraço e sucesso sempre. Um abraço do professor Urani.